Aqueles homens ali dizem que mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E eu não sou mulher? Olhem para mim, olhem meus braços. Eu arei, eu plantei. Eu juntei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. Eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. Exportar açoite também. E eu não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos, e vi a maioria deles ser vendidas para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E eu não sou mulher? Então, nós começamos a nossa entrevista de hoje com essa frase da Sojourner Truth. É uma mulher, né, negra abolicionista que lutou pelos direitos civis das mulheres e pela liberdade do povo negro e por direitos do povo negro, e que homenageamos nesse mês, né, que aniversaria a sua morte. Então, gostaria de começar a nossa tarde de hoje falando um pouquinho, então, da nossa Liga Latino-Americana dos Irredentos, que é um grupo revolucionário formado por pessoas que são irredentas, ou seja, que não se rendem. Não se rendem ao capitalismo, ao imperialismo e às injustiças. Nosso grupo é construído por jovens e também por veteranos, que participaram de lutas históricas por toda a América Latina. É impossível falar da Liga Latino-Americana dos Irredentos sem mencionar a figura do nosso camarada Rafael Martinelli, que lutou pelo povo brasileiro e que, felizmente, nos deixou nesse ano. Nossa Liga reúne gerações de povos na causa revolucionária pela formação de um mundo novo e livre, e pela construção de um homem novo sem exploração e sem as amarras do sistema capitalista. Hoje, nós vamos entrevistar o nosso companheiro Paulo Gomes, e antes da gente apresentar ele para o público, eu gostaria de falar, então, sobre as datas importantes que marcaram o mês de novembro, né? Além de que a gente tem, no dia 20 de novembro, a comemoração, né, do Dia da Consciência Negra, uma data escolhida, né, para lembrar a morte do Zumbi dos Palmares. No dia 19 de novembro, na véspera dessa data, foi assassinado o companheiro Beto Freitas, em Porto Alegre, por seguranças do mercado Carrefour. Então, hoje também a gente lembra, né, esse companheiro vítima desse sistema que a gente vive, né, em que as pessoas são classificadas segundo critérios, né, de raça, de classe, de gênero, de sexualidade, e um sistema que não pode jamais ser justo. Então, a gente lembra esse companheiro, né, assassinado na véspera do Dia da Consciência Negra. Também, no dia 25 de novembro, o aniversário de morte do camarada Fidel Castro, né, líder da Revolução Cubana, e que trouxe também para a gente uma experiência de luta, para a gente aprender um pouco sobre os caminhos para seguir para construir esse mundo novo que a gente sonha. Também, no dia 25 de novembro, marca o assassinato das irmãs Mirabal, na República Dominicana. No dia 26 de novembro, então, é a data do falecimento da Sojourner Truth, que é a pessoa que fez esse discurso que eu li no início. E no dia 28 de novembro é o nascimento de Friedrich Engels, que disse que não pode ser livre um povo que oprime outros povos. E quando for possível falar em liberdade, o Estado, como tal, deixará de existir. E ainda, no dia 29 de novembro, é o dia de solidariedade com o povo palestino. Então, essas são diversas datas que a gente lembra, né? Também tivemos a morte do Maradona, também, que a gente homenageia, no mesmo dia da morte, do falecimento do Fidel Castro.
Tá? Então, no dia de hoje, a nossa entrevista será com o companheiro da Liga Irredentas, Paulo Gomes. O Paulo é maranhense, radicado no Rio de Janeiro, foi militante no restaurante estudantil Calabouço em 1968, ex-militante da Ação Libertadora Nacional, ALN, fundada por Carlos Marighella, e Joaquim Câmara Ferreira, onde lutou contra a ditadura civil-militar, que vigiou por 20 anos no nosso país, né, e que até hoje mantém diversas sequelas, né, e tem resultados na nossa vida. O Paulo é anistiado político, é militante fundador da Liga Latino-Americana dos Redentos, então milita, né, conosco, ao lado do companheiro Rafael Martinelli. É advogado, escritor e diretor da TBC do Rio. Então, quero dar boas-vindas ao Paulo e também apresentar os nossos companheiros que estão hoje conosco para fazer a entrevista. Temos a Joana. A Joana é jornalista, pesquisadora, professora e militante da Liga Latino-Americana dos Redentos. Ainda temos conosco o companheiro Geraldo Sardinha, que é membro da Liga Latino-Americana dos Redentos, participou também da luta, né, contra a ditadura, contra a opressão dos povos durante toda a sua juventude, e nunca se rendeu, por isso também é um irredento. E é ex-militante do PCBR e do PCdoB, e no exílio militou no Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, no Uruguai, onde esteve preso pela ditadura por 2 anos e 8 meses. Então, boa tarde, companheiros, boa tarde, Paulo, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês neste sábado, né, a véspera do segundo turno das eleições no Brasil inteiro, né? Estamos à disposição aí das perguntas, né? Espero que não sejam perguntas difíceis, né? Não serão, todas tenho certeza que você conseguirá responder muito bem, tá? Eu vou iniciar, então, fazendo a primeira pergunta. Como você é fundador da Liga também, da Liga Latino-Americana, eu queria que você falasse um pouquinho, para as pessoas conhecerem, para quem ainda não conhece a Liga, sobre o contexto de criação da Liga, e como você vê a missão da Liga Latino-Americana dos Redentos enquanto organização revolucionária. Bom, nós vamos falar sobre a Liga, falar sobre política, né? A política é o ponto de partida de todas as ações práticas, né? Quer dizer, de todas as atividades que acontecem nos movimentos sociais, movimentos de um modo geral, né? Agora, a Liga Latino-Americana, o Sardinha e outros camaradas aí já falaram sobre o porquê da Liga, né? Quer dizer, como é que surgiu a Liga, né? Quer dizer, primeiro foram diversas reuniões, diversos encontros que esses veteranos da luta revolucionária, velhos companheiros aí que participaram na luta contra as ditaduras na América Latina, na luta contra o imperialismo norte-americano e na luta pelo socialismo, né? E se achou a necessidade da gente instituir uma organização, um grupo, né? Que expressasse essas manifestações e essa nossa determinação de continuarmos, darmos continuidade àquelas as lutas que foram travadas nas décadas passadas, né? Então, a Liga é isso, quer dizer, ela é um instrumento de luta, né? Quer dizer, anti-imperialista, e que visa congregar e manter um relacionamento com os diversos grupos e organizações que atuam politicamente no campo da esquerda, no campo popular e democrático, né? Seja na Colômbia, seja na Argentina, no Uruguai, na Guatemala, no Peru, enfim, no Uruguai, né? Quer dizer, e aqui no Brasil. E nós temos aí, desde o início, e vocês, a Elaine lembrou bem o camarada Martinelli, né? Que foi um pilar na construção desse movimento, né? Quer dizer, apesar da sua idade avançada, já com
90 anos, mas nos deslocamos aí para diversos estados do Brasil, e fora do Brasil, junto com o camarada aí, nosso comandante Geraldo Sardinha, né? E nos inspirando nas lutas travadas desses que representam a nossa, o símbolo, né? Quer dizer, que Marighella, Carlos Lamarca, Fidel Castro, Che Guevara, né? Somos guevaristas. Tânia, que caiu com o Che Guevara na luta anti-imperialista na Bolívia, Roberto Santucci, o grande dirigente da luta revolucionária na Argentina, o Uruguai, agora eu esqueci até o nome do nosso companheiro, dos fundadores lá dos Tupamaros, depois eu me recordo, né? Enfim, toda essa pleia de lutadores do povo, e depois desse movimento foram se incorporando nesse processo diversos outros companheiros ligados ao movimento da terra, né, de camponeses pobres, de movimentos de algumas favelas, algumas escolas secundárias, universidades, e nesse sentido a gente já produzimos muitas coisas. Primeiro, aquela luta lá do calabouço, que eu, juntamente com o Sardinha e outros companheiros, Edilberto Veras, famoso Ceará, Brito, Eduardo Antônio Leite, e Sorriso, e muitos outros companheiros aí. Então, a gente se encontrou, o Sardinha voltou do exílio, e a gente se reencontrou aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, e temos construído algumas coisas de resgate da memória, documentando essas lutas todas, né? Nós já fizemos um filme chamado Um Calabouço, aqui, um filme que já o exibimos aí em vários estados do país e fora do Brasil, né? Quer dizer, mais de 2.000 exemplares já circulando por aí. E, posteriormente, fizemos também o livro de autoria do Geraldo Sardinha, eu fiz o prefácio, aqui o livro, a capa do livro, sobre o calabouço, aquelas lutas, né? E mais na frente participamos da produção também do filme Os Irredentos, aqui, também, né, um trabalho nosso, né? Quer dizer, que o filme Calabouço foi produzido pelo cineasta argentino, baiano, brasileiro, Carlos Pronzato, esse competente profissional do cinema, né? E depois Os Irredentos, com os companheiros lá, Jandir Santin, do Paraná, né? Fizemos esse filme, o livro, e também fizemos a tradução do espanhol para o português, feito pelo nosso camarada Jandir Santin, sobre a experiência do movimento de libertação nacional, os Tupamaros, aquela gloriosa luta lá no Uruguai, a experiência Tupamara, aqui. Então, temos construído, nós somos aqui sempre no Rio de Janeiro, na Ordem dos Advogados do Brasil, contando com expressiva participação de ex-militantes e também pessoas do povo, né? E a gente continua, a gente lamenta, claro, né? A gente lamenta não se poder fazer muita coisa. Agora mesmo, o exemplo foi que o aniversário, agora em março, do massacre estudantil de 1968, que passou e não podemos fazer quase nada, né? Sobretudo por causa do Covid-19, a pandemia, essa tragédia, né? E também a tragédia política que vivemos no governo Bolsonaro, um governo de extrema-direita, e tudo isso tem produzido dificuldades, mas a gente a gente continua mantendo essa velhinha acesa da luta do calabouço, essas lutas revolucionárias, resgatando esses nomes aí desses grandes lutadores do povo e das próprias lutas. Você destacou aí a luta de Zumbi dos Palmares, né? Quer dizer, luta contra a escravidão, né? Tudo isso, esses fatos todos são objetos de nosso interesse em divulgar e documentar.
Perfeito, companheiro. Então, dando sequência, eu vou aproveitar e já passar para o companheiro Sardinha, que tem uma pergunta também para fazer. Companheiro, está com você. Bueno, companheiro Paulo, é um prazer conversar contigo aqui por esse canal, nosso canal YouTube, né? Temos aí e dizer que, para mim é uma alegria, né? Por todo o tempo que nós militamos junto e nos conhecemos há mais de 50 anos, em 1965, 66, passamos um período aí separado, eu no exílio e você em outra situação também, e depois nos reencontramos e seguimos com essa amizade aí, né? E seguimos sempre juntos, sempre firmes, né? Traçando projetos, né? Atuando junto e compartilhando essa luta aí. Companheiro, a pergunta que eu te faço é o seguinte: como você conviveu na ALN, né, onde o velho camarada Martinelli também atuou, e depois você participou da fundação da Liga dos Irredentos ao lado do companheiro Martinelli, o que é que você considera que a ALN de ontem diria aos irredentos de hoje? Olha, Sardinha, eu queria também dizer da minha grande alegria e estar aqui participando hoje dessa entrevista. Para mim, para mim é um momento assim de muito honroso, né? Estar com esses camaradas aí ao seu lado, aí que a gente tem estado juntos há muito tempo e estamos firmes, né? É uma amizade intacta, quase 60 anos, inabalável, e continuaremos juntos, camarada, nessa luta, porque é uma luta gloriosa e vale a pena, né? Agora, só que aquela luta nossa de 68, dos estudantes, aquele movimento, que foi a gente viu que o movimento lá do calabouço, do movimento estudantil de 68, ele foi gerando uma situação que nos levou a esse processo de luta armada, né? Porque a luta armada foi correta naquele momento, né? Que era importante. A única forma de luta que disponível na época, qualquer uma outra era sem condição nenhuma, né? Dada uma ditadura violenta, terrorista, assassina, cruel, altamente desumana, né? E a conjuntura era outra, né? Quer dizer, então a luta travada aquela nossa geração de 68, do movimento estudantil, lá do calabouço, sobretudo, né? A gente fala lá porque atuamos lá. Você sabe que o impacto da Revolução Cubana de 59, de 1959, na nossa juventude, foi muito grande esse impacto entendeu? Eu, por exemplo, eu acreditei tanto naquilo, e todos nós acreditávamos. Quando eu entrei na LN 69, eu, por exemplo, não imaginava o seguinte: eu não vou comprar uma casa para mim, eu não vou ter um emprego, porque quando nós vencermos, nós vamos vencer, aí eu terei tudo isso. Posso construir eu mesmo, ter um emprego, ter a minha vida satisfeita, o povo também. Então a gente se jogou naquilo tudo, nossa juventude, né? Quer dizer, todos os menores anos. E, no meu entendimento, os melhores filhos do povo, os mais nobres, naquele momento, que ingressou no movimento revolucionário, né? E ali você tinha uma situação de uma atividade clandestina organizada, quer dizer, clandestina no sentido revolucionário, né? Que você tinha que organizar até um comício relâmpago, no caso lá do calabouço, quais as consignas das pichações dos muros que a gente desenvolvia, quer dizer, era uma atividade clandestina organizada, né? E que depois a gente não tinha fazer mesmo uma luta clandestina, né? E hoje, dadas as condições que a gente vive no país,
Quer dizer, o Brasil hoje é dominado por uma camarilha reacionária que domina, explora, entendeu? Explorando e vitimando os trabalhadores da cidade e do campo, submetendo os camponeses a uma situação de miséria, de fome, de desgraça. E a miséria crescendo nos grandes centros urbanos. Você não pode andar aqui no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, a partir de 17 horas é uma tragédia, né? Quer dizer, então, o papel da Liga hoje, eu acho que é esse, é tentar resgatar isso, né? Quer dizer, documentar e tentar propagandear o máximo possível, né? A gente tem que... As dificuldades são grandes, porque a gente está fazendo essa entrevista aqui, a gente tem um acesso, o quê? Aí, não sei, 1.000 pessoas, 2.000, 5.000 pessoas. Dia desse viu um comentarista de uma novela aí, um ator, dizendo que a Grande Família, aquele programa da Rede Globo, quando ela era acessada no Brasil inteiro por mais de 20 milhões de brasileiros. Quer dizer, então você vê que a gente não tendo essa mídia, a gente tem que, e às vezes falta de recurso e tal, mas a gente tem feito esse trabalho de pequeno, modesto, humilde, mas firme, né? Quer dizer, nós seguimos nessa luta. Eu acho que a gente tem que não pensar só na grande política, a tomada do poder, mas fazendo um trabalho formiguinha, construir um trabalho de base ali numa favela, numa escola, numa fábrica que ainda existe nas grandes cidades, lá junto ao movimento dos camponeses, no movimento lá nos ligamos ao MST, que é o maior movimento de massa que existe hoje no país, né? Quer dizer, e da América Latina, né? Quer dizer, um movimento respeitável e tem sido atacado violentamente aí desde que houve o golpe contra a Dilma Rousseff e tal, quer dizer, do Temer e agora Bolsonaro, né? Tudo isso tem trazido grandes prejuízos. Mas então as conjunturas são diferentes. Naquela época nós tínhamos um aparelho, um instrumento armado, que era uma organização, ou várias organizações. E hoje não temos isso, quer dizer, hoje nós temos que, agora, nos prepararmos. Eu acho que nós temos que nos prepararmos para o futuro. Se não formos nós que vamos estar aí junto com outros companheiros aí para fazer essa revolução, que eu acho que é inadiável e irrefreável, eles podem retardar, mas é inevitável, né? Porque o capitalismo já se mostrou incapaz de resolver os problemas da população no Brasil e no mundo, na América Latina principalmente, que é submetida a um massacre 24 horas por dia, né? Então, eu vejo dessa forma, quer dizer, aquele momento década de 60 e 70, vivemos um momento realmente de luta revolucionária, de luta armada, de guerrilhas, entendeu? Em toda a América Latina. E hoje, agora, infelizmente, somos um grupo ainda, e tem outros grupos por aí fazendo esses trabalhos, né? O que eu acho um erro o erro nosso seria se estivéssemos nos concentrando no processo eleitoral, que, a meu ver, isso é uma farsa, né? Quer dizer, não resolve nada. Isso aí é uma enganação. Agora, por outro lado, nós temos que participar disso aí, né? Quer dizer, evidentemente que um governo progressista, o governo é diferente de um governo reacionário e pró-fascista como esse que nós temos no Brasil. Quer dizer, enfim, eu acho que a Liga tem um papel importante a desempenhar no Brasil, nessa luta, e a gente tem que prosseguir nessa toada, nessa caminhada, né? É fundamental isso. Acho que isso é um projeto de vida nosso, um projeto de vida e de morte. Espero ter atendido. Companheiro, eu aproveito para fazer uma pergunta que está nos comentários, que é do companheiro Luiz Mergulhão. Ele pergunta, Paulo, quais foram os principais méritos e debilidades da ALN e da luta armada em geral? Olha, meus cumprimentos ao professor Mergulhão, brilhante professor e teórico aí, marxista do Rio de grande figura humana também, né? E,
Olha, as debilidades é isso. Você mesmo conheceu lá o comandante Clemente, que fez algumas palestras lá, inclusive na escola lá, em várias escolas aí, debates que você participou. Houve muitas debilidades, porque dadas as dificuldades que a gente tinha na época de recrutamento, para cada companheiro que caía, você não tinha como substituir isso imediatamente, havia uma debilidade muito grande e uma repressão brutal, né? Quer dizer, a gente terminou perdendo os comandantes logo no início da luta, né? Quer dizer, no caso específico nosso da LN, Marighella, 4 de novembro de 69, foi assassinado brutalmente lá na Alameda Casa Branca, em São Paulo. Um ano depois, em outubro de 70, o camarada que substituiu o Marighella no comando da LN, o Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, o velho, né? E aí ficaram lideranças intermediárias, os grupos de fogo atuando em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui e ali, né, com maior dificuldade. Era uma luta quase de sobrevivência, né? Uma luta que eu costumo dizer, uma luta desigual. É como se nós tivéssemos com o canivete na mão e eles com a metralhadora. E a gente vivia essas debilidades. A impressão que passava é que era uma luta particular entre os combatentes, os que lutavam contra a ditadura, contra o imperialismo, e o aparelho da repressão, né? Quer dizer, e o povo ficou indiferente a isso. Quer dizer, na verdade, eu acho que nós fomos derrotados militarmente, né? Quer dizer, logo no início, e depois a luta pela sobrevivência. Houve debilidades grandes nesse campo aí, de não ter como substituir, o trabalho de massa não podia ser feito, era um descenso total, né? Absoluto, e quedas permanentes, infiltração aí por parte do setor de inteligência do governo, da ditadura militar, né? Quer dizer, essas infiltrações produziram uma verdadeira catástrofe dentro da organização, né? E algumas ações que foram feitas também, quer dizer, assim, era tudo muito difícil, né? Quer dizer, eu acho que falar hoje sobre aquele momento é complicado, né? Quer dizer, eu acho que tem alguns livros escritos sobre isso, filmes, e ainda esse assunto ainda é objeto de estudo, né? Sobre a LN especificamente, o Mário Magalhães, aqui jornalista da Folha de São Paulo, escreveu um livro sobre Marighella, que é o mais completo, o mais assim, mais abrangente, né, daquele período da LN. Mas ela foi a organização que combateu até o final, de todas elas. Quer dizer, foi a que teve o maior número de militantes, chegou a ter quase 15 mil no Brasil inteiro, fez grandes ações, captura de embaixadores, punição e castigo de torturadores, empresários que colaboravam com a repressão, como aquele Bollesen lá de São Paulo, da Ultragás. E então essas condições adversas que vivíamos naquele período realmente são debilidades. Eu acho que, mas valeu, porque contribuiu para mostrar ao mundo a denúncia das torturas que havia aqui, contribuiu para mostrar que uma ditadura aqui estava matando mesmo, massacrando a população, né? Submetendo a um arroxo salarial, uma economia totalmente dependente do imperialismo norte-americano. Então, cumprimos um papel, entendeu? Com o papel aquilo que pregava o agrupamento comunista de São Paulo, Marighella, Toledo, né? O Joaquim Câmara Ferreira e outros companheiros. Então, essas debilidades são imensas. A repressão violenta, nós não tínhamos condições de repor os quadros que eram assassinados, entendeu? E infiltrações dentro da organização, e não sei. Então, o objetivo estratégico da LN era lançar a guerrilha rural, né? Quer dizer, quando estava na iminência de fazer esse lançamento, o comandante
Carlos Marighella caiu, quer dizer, e ele também detinha esses contatos estratégicos. Depois o Joaquim Câmara Ferreira, quer dizer, então ele detinha na mão esses, quer dizer, tudo isso se perdeu, né? Quer dizer, foram essas grandes debilidades e as condições políticas totalmente adversas naquele momento, né? Complicado. Eu não sei se deu para fazer responder a sua pergunta, né? Quer dizer, agora, de qualquer maneira, foi um processo, era um processo era um ambiente de tensão permanente, entendeu? Que vivíamos. Da primeira até a última linha de ação, né? Quer dizer, os grupos de fogo ficaram ali resistindo. No final, já a luta era para a sobrevivência, para manter os aparelhos, manter os companheiros que estavam clandestinos, e até que chegou um ponto que não tinha mais condições. Aí veio o processo da abertura lenta, gradual, e do general Geisel, né? Quer dizer, culminou com a abertura, com a anistia, com a volta dos exilados, então, mas combatemos até o último homem, até o final. Sobraram poucos combatentes daquele período, entendeu? Quer dizer, tem muitos aí em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, né? Pernambuco, Minas Gerais, entendeu? Mas serviu, é uma lição para nós. Espero, Mergulhão, ter... Sim, companheiro, acredito que a gente está com alguma instabilidade no YouTube, talvez, que não está atualizando o número de visualizações ao vivo, né? Mas pelo número de comentários, a gente sabe que tem muitas pessoas acompanhando, inclusive tem muitas perguntas nos comentários, né? E aí eu queria emendar, aproveitar que o companheiro estava se referindo ao Marighella, né? E aproveitar para fazer uma pergunta que nesse mês, no dia 4 de novembro, a gente recorda os 51 anos do assassinato do Marighella. E aí eu queria saber se o companheiro considera que o Marighella é devidamente lembrado, né, como personagem histórico, e qual a importância do legado de Marighella, né? A gente tem como fato esse ano que tinha o lançamento programado do filme sobre a vida do Marighella, e com a presença do Wagner Moura, e esse filme foi censurado, né? Sofreu uma espécie de censura aí para sair nas salas do Brasil. E eu também queria aproveitar o tempo e emendar a pergunta do Lucas Rubio, que está nos comentários, que ele pergunta Paulo, se puder, depois comente um pouco sobre a impunidade daqueles que foram os arquitetos e executores da ditadura no processo de redemocratização. Então, são duas perguntas relacionadas ainda a esse período histórico, né? Uma relacionada à figura do Marighella e ao legado dele, se isso realmente tem, né, o devida lembrança. E a outra pergunta é em relação aos executores e arquitetos da ditadura, o processo de redemocratização. Bom, a primeira pergunta aí do Mergulho foi feita sobre o legado, né? A gente tem, quando fez 50 anos, houve vários eventos, várias efemérides, né? E lá em São Paulo houve um encontro nacional de ex-militantes e simpatizantes e familiares da Ação Libertadora Nacional, né? Os marighellistas. Fomos lá, nos reunimos lá num sindicato, né? Foi um belo evento, muito interessante e tal, com discursos, rememorando aquele período, né? E aqui em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, fizemos também uma manifestação, Marighella Vive, lá na Praça 15, contando com a participação de muitos camaradas aí, antigos, das lutas, povo, mais de 300 pessoas na Praça 15, lá coordenado aqui pelos vários grupos, o Carlos Fayal, eu participei, o Colombo, o Jesse Jane, e outros companheiros, né? Francisco Soriano estava presente lá, fizemos um ato bonito, e tinha lá um pessoal da juventude, né? Pessoal da jovens,
empunhando bandeiras, distribuímos manifestos, fizemos lá muitas camisas com o nome de uma consigna, Marighella vive. Então, tem sido feito, muitos livros foram escritos aí, temos 3 ou 4 livros, tem um professor da Universidade de Volta Redonda que fez um livro também aí, aquele Tom José, primeiro nome não me recordo, foi deputado federal constituinte de São Paulo, do estado da Bahia, também fez uma biografia do Marighella, tinha escrito uma do capitão Carlos Lamarca, né? Lamarca, capitão da guerrilha. E este mesmo do Mário Magalhães, que é o mais abrangente, tudo isso está resgatando o legado dessa luta heróica, entendeu? Da guerrilheira, que teve Carlos Marighella como seu líder principal, né? De forma que muitos filmes, Carlos Pronzato mesmo fez um filme aí sobre Marighella, entrevistou vários camaradas, do Brasil inteiro, né? Quer dizer, cada um dando um depoimento, um relato das atividades, que era Marighella, a luta da LN e tal, quer dizer, depoimentos importantes. E agora, por último, este livro esse filme do Wagner Moura, né, que foi feito, já ganhou um prêmio em Berlim, até parece nos Estados Unidos também, numa cidade lá já ganhou algum prêmio, né? E só que não foi lançado, tendo em vista também a conjuntura política, o momento, né? Era para ser exibido há algum tempo, mas parece que houve ameaças terroristas de grupos aí da extrema-direita fascista, né? Então, agora está previsto na Bahia, né? Temos também agora a eleição da neta do Carlos Marighella, Maria Marighella, que é uma atriz que se elegeu vereadora, foi bem votada lá em Salvador. Assim, também sempre falando no avô como uma figura extraordinária, um grande lutador do povo, desde jovem, 17 anos. Então tem havido realmente muitos debates aí, universidades, dentro da academia mesmo, tem havido eu participei de várias até. Então esse legado, ele continua, né? Quer dizer, Marighella é uma figura popular, é uma figura no Brasil inteiro, quer dizer, conhecido mesmo, né? E agora a outra pergunta que foi do Lucas, é que eu queria que você me avivasse aí, que eu não... sim, a impunidade. Eu penso, inclusive, Lucas, grande Lucas, um abraço para você. Eu penso, inclusive, que hoje vivemos essa tragédia no Brasil, essa realidade, porque, na verdade, não houve uma punição, não houve um castigo para esses torturadores, esses que atuavam nos aparelhos da repressão, esses que sequestravam, esses que torturavam, esses que assassinavam, esses que desapareciam. Então não houve, eles ficaram impunes. Porque se tivesse havido o caminho que houve na Argentina, quer dizer, lá os argentinos, quer dizer, os que lutaram lá também na luta revolucionária, fizeram uma pressão grande e foram presos, condenados, inclusive ex-presidentes da República lá, ex-ditadores. Vilela morreu na cadeia, entendeu? Morreu, um ou dois que morreram, Viola morreu na prisão, torturadores mesmo, assim, do primeiro escalão, né? E ainda existem mais de 800 inquéritos em processos, assim, ainda tem presos políticos lá. E aqui não houve um acordo. Você vê que essa anistia geral e restrita aqui, não houve a participação dos que lutaram, né? Quer dizer, de ninguém aí das organizações. Isso foi um acordo de cúpula. A própria ditadura, entendeu? No entendimento com o PMDB, na época, Ulisses Guimarães, aquela turma lá do Congresso Nacional, e fizeram concordaram de passar uma borracha nesses assassinos, entendeu? Nesses torturadores. E daí hoje eles botaram a cabeça de fora. Hoje está muitos desses caras que foram ex-membros do OICODES, Operação Bandeirantes, São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, tem muitos deles aí ocupando cargos.
o próprio Bolsonaro, você que é impressionante, porque um presidente da República eleito, que é fã incondicional do Brilhante Ustra, quando ele votou, era deputado federal e votou, proclamou o voto no impeachment da presidente Dilma Rousseff, ele disse, em homenagem a Brilhante Ustra, vota pelo impeachment, quer dizer, Bolsonaro declarou isso. Quer dizer, o próprio Mourão, em várias entrevistas, assisti várias, fez elogios ele como um profissional competente, eficaz, que agiu dentro da legalidade, entendeu? Então, você vê os principais dirigentes do país aí, então eles admiram. O livro de cabeceira de muitos desses ministros, do Heleno, é o livro do Brilhante Ustra, entendeu? Silêncio, não sei o que, o título. Você vê o próprio Heleno, que é um ministro, um conselheiro importante dentro do governo do presidente Bolsonaro, ele, quando o presidente Geisel demitiu o Silvio Frota, e com isso ele desarticulou o sistema repressivo, assassinatos depois daquele último, né, o Filho lá e o Herzog em São Paulo, substituiu lá o torturador e colocou o da linha do Geisel. E o Silvio Frota, que foi demitido depois, queria a continuidade dessa repressão. O general Heleno, ele era capitão, ajudante de ordens do Silvio Frota. Este homem é um homem da extrema-direita, é um homem reacionário, inimigo do povo, quer dizer, o discurso dele é de ódio, é de infame, né? Quer dizer, então, dentro desse pensamento, dentro dessa linha, desse raciocínio, essa impunidade é que gerou essa situação que vivemos hoje aqui, e que pessoas estão se assumindo de extrema-direita, reprimindo, nas redes sociais aí, entendeu? Quer dizer, aquele grupo lá de Brasília que ocupou lá à noite o Supremo Tribunal Federal com tochas de fogo, entendeu? Bolsonaro diz que a ditadura matou poucos, devia ter matado 35 mil, inclusive o Fernando Henrique Cardoso tinha que ser morto. Então, eu acho que essa situação aí, ninguém foi ouvido aqui quando instituíram a comissão da anistia. Quer dizer, os exilados voltaram, quer dizer, também não foram consultados em nada. Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, quer dizer, Francisco Julião, eles que atuaram antes de 64, entendeu? Outros deputados, o Neiva Moreira e outros aí, entendeu? O PMDB fez uma articulação aí com os generais e deram anistia, entendeu? Muitos foram preteridos, o próprio Carlos Eugênio Clemente conseguiu anistia do Supremo Tribunal Federal, que foi o último comandante de São Paulo lá da LN, né? Quer dizer, de forma que esse não castigo, essa não punição para esses torturadores é que hoje, a meu ver, no meu entendimento, vivemos essa tragédia política no Brasil, em parte, né? Quer dizer, claro, há outros fatores e outras situações que envolvem tudo isso. Agora, o caminho correto era o caminho da Argentina, né? Quer dizer, que nos levou à prisão, né? Quer dizer, pagando pelos seus preços. Eram desumanos, pessoas que não davam oportunidade aos jovens. Eu, com 20 anos, passei 12 meses preso. O meu advogado era o Modesto da Silveira, que recorreu para o Superior Tribunal Militar, pedindo para diminuir para 6 meses, eles confirmaram a sentença de 12 meses. Eu cumpri integralmente na Ilha Grande. Quer dizer, um jovem, fui preso acusado na época de distribuição de panfletos, entendeu? Do movimento estudantil. Quer dizer, não dá uma oportunidade ao jovem, quer dizer, que estava primeira vez que fui preso e tal, quer dizer, era sempre um jogo de dureza, de desumanidade, de prejudicar mesmo, né? Quer dizer, então, é lamentável, é uma lástima que esses torturadores não tenham ido ao banco dos réus. Espero, Lucas, que tenha entendido aí, pelo menos parcialmente, seu questionamento. Eu acho que
Obrigada, Mergulhão. Eu acho que a internet da Alane... Alane, você está nos escutando? Ela me informou que a internet dela estava instável, então talvez a conexão dela está com algum problema. Então vamos aguardar ela. Alane, você está nos escutando? Eu estou escutando bem você, Joana. Oi, gente. Estão me ouvindo? Agora, ouvindo bem. Obrigada. Agora sim, você tinha caído, né, Alane? Não chegou a cair para mim aqui, mas acho que deve ter falhado para chegar a informação. Tá? Obrigada pela resposta. Eu vou aproveitar e já passar para a Joana. Ela também tem perguntas. Felizmente, a tecnologia às vezes nos sabota. Nós estamos falando sobre um tema problemático, complexo, que pode ser de interesse do Olavo de Carvalho nos Estados Unidos tentar boicotar aí, nos atingir aí, viu? Vamos nos estranhar, não. Tá bom, obrigada, Alane. Paula, é um prazer, né, estar falando Jô, com você tá com hoje. você. Tá bom, obrigada. É um prazer estar conhecendo ao vivo o Paulo, né, porque ele é um dos membros fundadores da Liga. Desde que entrei para a Liga, tenho ouvido falar muito da trajetória dele, do trabalho dele. Então, é uma alegria poder estar aqui entrevistando, conversando com ele. E o Paulo também tem uma trajetória na área da comunicação, né, Paulo? Você é diretor de uma TV comunitária no Rio de Janeiro. E eu queria fazer, como jornalista também, eu reflito muito, né, sobre o papel a gente até brinca, né, o partido da imprensa golpista, a imprensa brasileira é uma imprensa muito aliada com as forças do capital, com as forças neoliberais, né, essa imprensa do sul-sudeste, que tem o domínio, o monopólio, junto agora com as empresas evangélicas. Mas eu queria que você falasse um pouco, Paulo, como é que você acha que é a atuação da mídia alternativa, né? Porque hoje, com a internet, também tem uma série de grupos que atuam, a Opera Mundi, o Fórum, TV 247, que atuam com uma comunicação mais à esquerda, né? Com a perspectiva mais à esquerda. Eu queria te perguntar se você acha que esses meios comunitários eles estão desempenhando o papel histórico deles suficientemente, né? O que precisaria ser feito no âmbito da comunicação para que a gente possa fazer mesmo uma conscientização popular sobre o lugar histórico do Brasil, né? Sobre o processo histórico do Brasil. Só um instante, filha. Então, eu queria te perguntar um pouco... Peraí, desce? Sim. Joana, é claro que você é jornalista, você sabe muito bem que nós não temos acesso à grande mídia, né? Quer dizer, as grandes TVs abertas, que monopolizam, né? Quer dizer, a informação, né? Quer dizer, é claro que eles levam uma vantagem muito grande, porque eles têm uma inserção de qualquer notícia na Rede Globo, às 20h30 no Jornal Nacional, ela atinge os 27 estados do Brasil, de Rondônia ao Pará, né? Então, nossas dificuldades na mídia alternativa é muito grande, nós não temos acesso a isso, entendeu? Porque a mídia também atende os interesses capitalistas dos grandes grupos econômicos, entendeu? Que são os anunciantes, quer dizer, essas grandes empresas capitalistas, né? Quer dizer, e se elas financiam essas TVs, evidentemente que elas querem impor também, às vezes, a programação. Eu acho que a programação reflete esse financiamento desses grupos financeiros, tanto nacionais quanto internacionais. E o nosso caminho é a imprensa, são as redes sociais. Quer dizer, eu acho que a gente tem essa grande ferramenta, né, para atuar. Nós aqui no Rio temos a TVC, que é que nós estamos agora conveniados com a TV do Trabalhador lá de São Bernardo, né, ligada à CUT, ao PT, e a gente tem feito algumas programações em comum, né?
e programas com a Telesul, lá da Venezuela também, tem reproduzido algumas coisas. Mas a gente realmente não tem condições ali, de se cotiza para manter aquilo lá. É 24 horas no ar, né? A gente está de meia-noite a meia-noite, de segunda a segunda, né? Entrevistas, programas e tal, né? Dentro de uma linha de esquerda, dentro de uma linha popular, dentro de uma linha democrática, antifascista, entendeu? E de forma que eu vejo que a gente tem que explorar ao máximo essas redes sociais aí, porque senão a gente está ferrado. E assim, como é que a gente vai se comunicar com a população? Como é que a gente vai divulgar nossas ideias, o que pensamos, assim, aquilo que acreditamos, entendeu? Então, eu acho que, mas infelizmente ela também, você vê que ela teve um papel, essas redes sociais teve um papel fundamental, até na eleição do Bolsonaro, daquele Bonares, né, um dirigente lá, diretor da CIA dos Estados Unidos, que influenciou a política aqui, influenciou lá, entendeu? E utilizando as redes através de fake news, de mentiras, entendeu? Lançando intrigas, envenenamento, né? Aqui agora estamos vendo isso aqui com o Crivella no Rio de Janeiro, entendeu? Que é um falso pastor, sobrinho do Edir Macedo, da Igreja Universal, que são donos da TV Record, entendeu? Usando esses expedientes. Agora, a gente tem que saber usar isso aí, né? Quer dizer, acho que nós mesmos, da Liga dos Latino-Americanos Irredentos, temos usado esse instrumento, essa ferramenta da rede social, que é esse programa agora, por exemplo, que nós estamos aqui fazendo neste momento. E tem tido uma divulgação grande, ela vai, através da internet e YouTube, ela alcança até o Japão, o mundo inteiro, né? Você vai se reproduzindo isso tudo, e a gente tem que criar essas condições para ampliar isso aí, para multiplicar, né, essas pequenas redes, entendeu? Porque é uma maneira de você... Hoje, qualquer cidadão no Brasil inteiro, quase todo mundo tem um celular, né? E o celular é importante, mas eles têm um controle muito grande disso. Agora mesmo parece que a companheira Olga foi atingida aí, foi vetada no WhatsApp, né, ou no YouTube, por notícias, entendeu? Então, há um controle grande disso aí, mas ela é uma faca de dois gumes, a gente pode aproveitar ela bem. E a gente... WhatsApp, YouTube, Twitter, eu acho que tudo isso a gente tem que utilizar, porque hoje aí o jornal escrito, impresso, quer dizer, ninguém jamais lê o jornal, ninguém mais compra jornal, né? Quer dizer, as pessoas pela internet têm acesso às notícias desses jornais. Então, é impensável a gente utilizar essa grande mídia, né? Eu acho que ela tem um papel assim relevante no nosso crescimento, entendeu? Naqueles nossos objetivos estratégicos aí, anti-imperialista e pelo socialismo, né? Eu estou muito feliz em saber que essas redes sociais hoje têm tido muita abrangência no Brasil inteiro. Quer dizer, um popular, um cidadão lá do interior do Acre, ele imediatamente toma conhecimento de uma informação, de um fato, de um evento que aconteceu no Rio de Janeiro, lá em Nova York, lá em Tóquio, entendeu? Quer dizer, é só através saber utilizar isso inteligentemente e a gente saber utilizar e ter uma linguagem própria para isso. A linguagem é importante, o linguajar, como se comunicar, né? Quer dizer, para ter essa capacidade de comunicação e de que o cara perceba aquilo que você está transmitindo, entendeu? Tem um livro interessante aí, de um cara aí chamado O Linguajar do Terceiro Reich, que esse cara escreveu, um alemão, que ele escreveu esse livro e diz que a importância do linguajar, da fala, entendeu? Escrita, ou
televisionada ou pelo rádio, entendeu? Como uma compreensão para você passar a ideia e tentar, muitas vezes, não convencer a pessoa, mas você dá ela própria faça a sua conclusão, tome o seu conhecimento. Então, em resumo, eu vejo essa mídia alternativa como, assim, importante. E está se usando muito hoje na política, até essa política tradicional aí, eleitoral, é impressionante. Tem cara aí que você tem, por exemplo, aqui, você tem vereador aqui que é eleito no Rio de Janeiro, que nunca apareceu numa TV dessa grande, faz um trabalho pelas redes sociais, pelo WhatsApp, Twitter, enfim, Instagram, e é conhecido, né? Quer dizer, hoje muitas manifestações, aquela, por exemplo, que houve lá em São Paulo, no apogeu do Covid-19, na pandemia, aquela torcida organizada do Corinthians e do Palmeiras, eles se encontravam através das redes sociais, quer dizer, a comunicação, né? Quer dizer, tem naturalmente com um linguajar ali até para disfarçar ali eventuais grupos fascistas, né? Então, eu não sou um conhecedor desse assunto, apesar de ser aqui temos aqui uma TV que funciona e estamos mantendo ela de pé aí, entendeu? Quer dizer, ela é 24 horas no ar, temos feito muitas entrevistas aí com ativistas sociais, ativistas políticos, sempre no campo de esquerda, sempre no campo popular, e tem havido um retorno importante disso. Espero, camarada Joana, de ter... Muito obrigada, Paulo. Respondeu Obrigado. Sim. Eu acho que a gente tem muito a pensar mesmo sobre como nós da esquerda, né, e como a esquerda revolucionária pode se apropriar dessas mídias, e é isso que a gente tem buscado fazer aqui pelos Irredentos, né, nosso trabalho de formiguinha, mas que a gente está conseguindo construir uma rede, e TVs comunitárias também, como a TVC do Rio, que você dirige, são muito importantes nesse processo. Como você falou, eles da direita estão nos mostrando, né, e os evangélicos estão nos mostrando como é importante se apropriar desses meios de comunicação, porque eles têm conseguido falar com o povo através desses meios. Perfeito. Companheiro Paulo, você tinha nos dito que gostaria que a entrevista durasse em torno de 1 hora. A gente está se aproximando do tempo, então temos mais uma pergunta do companheiro Ricardo, que entrou agora. Queria consultar você se tudo bem fazer essa pergunta ou se o tempo já você acha apertado eu demais. acho, Elane, porque eu gostaria essa entrevista, além de outras, até essas nossas outras que têm sido feitas aí com o comandante César Montes, né, quer dizer, que clamamos pela sua libertação, né, justamente perseguido lá na Guatemala, né, e outros, aquele Paz, lá, todas essas entrevistas nossas, porque o nosso espaço aqui na TV é de 58 a 60 minutos. Se tiver 60 minutos, a gente divulga. Eu tenho um programa lá nas quartas-feiras, 21 horas. Esse programa está aberto lá, eu tenho repetido há 4 meses só um programa, só aquele filme Dandara, sobre aquela ocupação que tem lá em Belo Horizonte. Porque não renova, a gente fica com um tempo super complicado e tal. Então, ela tendo assim essa durabilidade, a gente, passando um pouquinho, dá para divulgar, entendeu? Mas é um prazer imenso ouvir o nosso queridíssimo amigo e camarada Ricardo, lá da Nicarágua, né? Então, eu posso passar a palavra ao Ricardo? Sim, claro. Boa tarde. Grande prazer dividir esta entrevista con Paulo y con los demás compañeros. Mi pregunta va en el sentido de qué hacer perante o Poder Judiciario, as clases dominantes, os empresarios, o grande capital articulado ao imperialismo yanqui, eles têm convertido ao Poder Judiciário
en el nuevo instrumento de dominación y aplastamiento do movimiento popular, sustituyendo o que hacían los ejércitos nos años 70, 80. Entonces, mi pregunta va en el sentido, ¿qué pasos podrían ser dados para confrontar esa práctica antidemocrática y conseguir una mayor correlación de fuerzas para los movimientos y organizaciones populares perante esta agresión usando judiciario? ¿Tem algún sector do judiciario brasileiro rescatável para a defesa da justiça e dos direitos sociais estabelecidos na Constituição de 1988? Sim, Ricardo. Na verdade, você sabe que o poder judiciário é um poder a serviço da burguesia, é um poder de classe, né? Quer dizer, a justiça, eles impõem ali você tem uma... Eu sou advogado, né? Que é de formação, né? Quer dizer, a gente vê que o judiciário do Brasil tem sido um judiciário corrupto, sempre, sobretudo para decidir essas grandes questões do Supremo, nas Supremas Cortes, acho que no Brasil, na América Latina, né? Sempre atendendo os interesses do grande capital, né? Quer dizer, dos grandes ricos. Então, um pobre que reivindica alguma coisa ali, ele realmente está massacrado, né? Você vê que as prisões no Brasil estão cheias de negros, pobres, que constituem 90%. Então, agora existem alguns setores aí aqui no Brasil, nós temos a Associação dos Juízes pela Democracia. Eu até recentemente participei de uma entrevista com uma desembargadora lá de São Paulo, Canique, uma mulher muito inteligente, muito lúcida, muito competente, né? E com o João Damasceno, que é um desembargador aqui do tribunal, mas um com formação de esquerda, que é um dos fundadores dessa Associação dos Juízes pela Democracia. E essa corrente dentro do judiciário tem tentado criar uma situação diferente, porque tentaram criar também um direito alternativo, quer dizer, baseado, mas não deu certo, né? Porque o que vale é o direito mesmo dos códigos escritos, Código Civil, Penal, né? Que julga, que decide com base ali, não no direito alternativo. O próprio governador lá do Maranhão, que é do PCdoB, o Flávio Dino, foi presidente da Associação dos Juízes Federais, entendeu? Que, aliás, no concurso ele foi primeiro colocado, o mesmo concurso que fez o Moro, né? E você encontra personalidades, pessoas independentes, individuais, mas enquanto instituição, enquanto uma entidade judiciária, eu penso que não devemos ter nenhuma ilusão. Eles vão atender sempre os interesses capitalistas, dos grandes ricos. Eu acho que é por aí, entendeu? Mas só a mudança mesmo, a transformação na sociedade, podíamos ter um poder judiciário voltado para os interesses mesmo da justiça, entendeu? Porque o juiz de direito tem um poder muito grande, o juiz, seja qual for, né? Ele se acha um deus. Primeiro que ele pode tirar a sua liberdade no processo e pode tomar seu patrimônio. Quer dizer, então, tem uma... E atualmente no Brasil muito grande. O Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil teve um momento que tomou algumas decisões aí, entendeu? Contra o Bolsonaro, nas ilegalidades do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, né? Estabelecendo o princípio da legalidade, entendeu? Da ordem jurídica, né? Quer dizer, mas, na verdade, o direito e o judiciário é um instrumento, como diz o Lenin, Vladimir Ilyich Lenin, no seu livro Estado e a Revolução. Quer dizer, o judiciário é um instrumento da classe dominante. Eu penso que, fora disso, eu não vejo... não vejo diferente, uma coisa diferente. É um instrumento mesmo das classes dominantes, tá, para atender esses interesses. Aqui ou ali, uma exceção, né, um caso ou outro, né? Mas nós não podemos contar com a justiça
com essa ordem jurídica legal, entendeu? Isso aí. Obrigada, companheiro. Então, a gente já está com o tempo avançado. Já vou aproveitar para me despedir, agradecer o companheiro pela entrevista, pela conversa, pela disponibilidade de conversar com a gente, discutir assuntos tão importantes para o nosso país, para a sociedade e para o mundo que a gente quer construir. Então, já digo muito obrigada, companheiro, e vou passar a palavra para a Joana, para ela fazer as considerações finais dela, se despedir. Só agradecer mesmo, vou ser breve, né, devido ao tempo, agradecer ao Paulo pela conversa de hoje, pela iniciativa, resiliência, né, espírito revolucionário, tanto dele como os companheiros veteranos do Irredentos, que vêm aí com a bagagem prática e teórica, né, sobre o processo revolucionário, que é necessário, realmente, para mim, é um processo educativo, formativo, muito grande, escutar o Paulo hoje, escutar os veteranos dos Irredentos, né, porque o processo ideológico do capitalismo, as limitações da esquerda partidária, né, que temos no nosso país, da militância partidária, nos aliena muito. Então, eu sempre aprendo muito com os companheiros dos Irredentos e aprendi muito com o Paulo aqui hoje, né? São companheiros que têm muito a nos ensinar. Muito obrigada, Paulo, e uma boa noite a todos. Aproveitar e passar para o companheiro Ricardo. No, yo quería destacar la importancia de esa lucha institucional, jurídica, como algo coadyuvante a presión de los movimientos populares. Y acho que en ese sentido, tanto esa lucha por hacer presión sobre las instituciones, como también a lucha por atingir una mayor audiencia en los medios de comunicación alternativos, es un asunto muy importante en que nós Irredentos estamos envolvidos y tenemos que ir más na frente en esa lucha por las ideas y en esa lucha en los medios de comunicación. Companheiro Sardinha. Companheiro Paulo, só tem que dar muito obrigado e agradecer por essa entrevista, né? E dizer que estamos juntos e seguiremos juntos até o final da existência. A palavra agora está com você, companheiro Paulo. Pode fazer suas considerações finais. Eu me senti muito honrado aqui de ter participado dessa entrevista, aí, coordenada pela companheira Elaine, e a Joana também, aí, que eu já não conheço pessoalmente, eu gostaria de conhecê-la, né, porque pelo trabalho aí que você está demonstrando aí, um camarada que só engrandece e fortalece a Liga, né, dos Irredentos. E o nosso queridíssimo camarada Ricardo, lá, nosso intelectual lá da Teologia da Libertação, né, muito obrigado. E ao Sardinha dizendo que estamos juntos. A nossa amizade revolucionária é indestrutível. Quer dizer, nós desejamos continuarmos juntos nessa luta sempre. Eu acho que nada vai nos afastar e que a gente está comprometido mesmo com aqueles mesmos princípios que nortearam o início dessa caminhada, né? Quer dizer, eu estou aí realmente pronto e disposto a dar todas as minhas energias e as minhas forças, enquanto eu tiver força, apesar de uma certa idade, mas estou com a saúde boa, felizmente, saúde saudável, né? Quer dizer, então, mas enquanto tiver forças, a Liga Latino-Americana dos Irredentos conta aqui com um soldado fiel e leal. Sardinha está pedindo a palavra. Não, eu queria dizer para o camarada que eu fico contente, entendeu, com essas palavras e dizer que nós estamos aí, entendeu, aos pouquinhos, como falou a camarada Joana, e estamos fazendo um trabalhinho de formiga,
contra um elefante, mas vamos firme, cada passo mais consciente, cada passo mais firme, né? E vamos construindo aí esse trenzinho aí, tá? E firme nos próximos projetos da Liga, né? Ô, Sadia, só para fechar aqui, Elaine, para dizer o seguinte, uma das filhas do Marx, do Karl Marx, ela fez um livro de confissão. Vocês sabem, vocês são todas estudiosas e militantes políticas aí, intelectuais, jornalistas e tal, advogadas e teólogos e dirigente aí, Sadia, eu não sou né? nenhum, eu não sou nada disso, camarada. Nem teólogo, nem jornalista. Então, esse livro, ela diz, Sadia, eu me recordo, eu dei uma folheada, cadernos de perguntas para os que visitavam a família, entendeu? Então, houve uma pergunta, qual a sua ideia de felicidade? Que fizeram ao Marx, ao próprio Karl Marx, a filha fez. E ele respondeu, assim, de uma forma simples, de uma forma direta, a luta. Você entendeu? Qual é a luta que dá a felicidade? É o oxigênio do dia a dia de um militante. Oxigênio. Firmeza Então, na luta, camarada Paulo. Hein? Encerra com aquela frase do Redentor. Amar, lutar e vamos marcar e transformar. Lutar e transformar. Muito bom. Fique aí, camarada, não se vá. Se vá.